Shalom, queridos, uma boa tarde a todos. Vamos estudar aqui algum material interessante, tá? Nós vamos fazer aqui uma pequena reflexão, tá? Sobre a questão do Novo Testamento. Livro este que fora compilado, né, indexado nas Bíblias após muitos anos após a morte do Yahushua, né, o Rabi que foi posto no madeiro. E obviamente ali tem muita coisa que está em contradição com o que temos lá naquilo que chamamos de Tanar, né, o Antigo Testamento para os cristãos aí, mas para nós está bem novo, assim como for escrito, porque nem tudo lá se cumpriu ainda. E como é que pode entrar um Novo Testamento se o anterior nem se cumpriu? E que testamento é esse? Quem deu esse nome Novo Testamento? Será que foi os profetas de Israel ou foi papado aí romano? Tá? E para corroborar com toda essa informação, né, o que nós temos hoje, o que eles chamam de Novo Testamento, tá? São escritos modernos ao qual nós podemos dizer que foram enxertados, tá? Escritos a partir de um período onde chegou aí no novo mundo, né? No novo plano, né? Na nova era, instalar após a dominação do antigo, né? O povo hebreu. Eu falo antigo porque aquele povo hebreu antigo da destruição do templo lá, né? De Herodes, no ano 70, eles eram um povo que tinha particularidades físicas, né, no aspecto a sua composição de cores, credos e etc e tal. E após aquela destruição do templo, aquele pedaço de terra ficou desolado por longos e longos anos, né, mais de 1000 anos praticamente, o lugar ficou desolado, né? E somente depois de 1921 que começou o borbulho das nações para criar o Estado de Israel moderno, tá? E obviamente após esse período aí de 1500 e pouco, né, chegaram também aí, né, aquilo que nós conhecemos como Bíblia, né, já traduzido para a língua moderna e obviamente substituído os nomes, né, dos personagens, né, daquela época por nomes modernos e também as características, né, físicas de cores etc e tal, porque foi feito um novo procedimento em cima de uma cópia de um procedimento de pergaminhos e manuscritos escritos anteriormente em hebraico. E esses pergaminhos em hebraico talvez foram destruídos ou estão escondidos em algum lugar por aí. Não sabemos também porque não temos mais fonte disso aí. Está na mão daqueles que conquistaram o antigo povo hebreu, que eram negros, né? E alguns descoloridos. E o que temos hoje na mídia? O que temos hoje aí, né? Eles falam de rabis, né? Quem são esses rabinos modernos? Que inclusive são húngaros, são russos, são lá da Polônia, né? Então eu vou compartilhar o material com vocês, tá? O que eles chamam de rabino moderno e quais são as características desse povo, desses rabinos modernos, se confere com o antigo povo hebreu israelita, que eram negros, na sua maioria. É isso que tem que ficar bem claro a todos, porque é um trabalho bem complexo, tá? E aí vocês vão entender que tem um período da história que não está sendo explicada, não está sendo assim colocada para vocês como deveria colocar. Descobrimos isso porque tivemos que fazer uma varredura dentro do continente africano, porque, amados, porque o Israel antigo pertencia às Áfricas, assim como aquela parte da Arábia embaixo ele pertence às Áfricas também, como o Egito, como a Etiópia, etc e tal. Tudo era um continente só, tudo era um único continente que posteriormente foi separado, tá? Então o que temos hoje documentado em livros, inclusive de um período para cá, tá? Esses livros estão em cima de rabinos que foram constituídos posteriormente do domínio greco, o domínio romano e domita, tá? E eu vou compartilhar com vocês aqui esses manuscritos, tá? E aí vocês vão ver a diferença, tá? Esse livro aqui recupera aqui grandes rabinos que pensaram por si próprios, ou seja, que eles estão falando que Yeshua é o Messias esperado, né? Sabemos que Yahushua foi o enviado do Eterno, naquele momento foi um servo que falou as verdades, e por falar a verdade, Yahushua foi morto no madeiro, e ficou a história registrada. Depois foi feita
contagem de uma outra história por cima do personagem Yahushua e criou-se os deuses modernos, ao qual nós vemos hoje cultuado no sistema religioso, seja do judaísmo messiânico, seja cristianismo, seja também lá do outro lado, né, com outros nomes lá que vocês já conhecem muito bem aí, conforme temos escrito. Então, quem são esses rabinos dessa época que tanto aceitaram esses messias, né, como se fosse alguma coisa que cumpriu toda a profecia e é o Messias enviado? Na realidade, o Yahushua disse uma coisa lá no passado, tipo assim: eu vim em nome de meu pai e vocês, né, vocês aí do templo não me aceitaram. E ele foi enfático: pois um falso virá e vocês aceitarão, né? E obviamente o que aconteceu, amados, tá? Yahushua nasceu, falou a verdade lá, fez milagre e depois foi destruído. E quem veio depois desse período? Esse período veio o quê? Veio os rabinos modernos após 1800 e pouco, começou a aparecer os rabinos europeus, eurocêntricos, né? Poxa, mas a partir de 1800 até o ano 70, quem estava nesse rabinato? Quem eram eles? Não tem essa história contada? Não existe? Como é que foi o negócio? Está escondido, foi omitido, ou foi um povo substituído e entrou outro no lugar? É aí que está o negócio. Então, em cima desse material já moderno, como aqui na tela, tá? Rabinos que aceitaram Yeshua como Messias, tá? Mas Messias, que tipo de Messias, né? Ok? Foi o enviado, obviamente, fez umas coisas, mas é o Messias verdadeiro que libertou o povo ou fechou um ciclo na história do hebraísmo no passado, onde o bastão passara para uma outra classe de pessoas, tá? Então aqui tem a história do mito, né? Comum divulgado pelos antimissionários judeus religiosos que são contra a existência de Jesus, dos judeus messiânicos, é que os judeus que querem Yeshua são ignorantes a respeito do judaísmo e foram enganados ao acreditar que Yeshua é o Messias, tá? O argumento usado é: se você realmente entendesse o verdadeiro hebraísmo da Torá, você não teria sido desviado, tá? Ok, ou seja, aquelas pessoas que estavam seguindo Yahushua no passado, né, não estavam mais indo para o templo, porque o templo já estava sendo dominado por pessoas de má índole, tá? Ok, então outro mito que dizem que Yahshua não poderia ser o Messias porque nenhum rabino respeitado jamais acreditou em tal coisa. Ok, pois bem, agora quem são esses rabinos que vêm aqui posteriormente ao ano 1800? Vamos ver aqui, amados, tá? Primeiro lugar, de grandes rabinos que creram, né? Yahshua, né? Yeshua, né? Rabino Ignaz Isaac Lichtenstein, rabino-chefe da região norte da Hungria. Olha só, norte da Hungria. Húngaros, hebreus não. Como é que pode ser húngaros hebreus? O hebreu é hebreu lá do antigo Israel. Era um povo descendente de povo negro. Como é que é esse homem aqui da cor branca, dizendo ser rabi? Bom, vamos ver aqui a história. Ravi Lichtenstein nasceu em 1824. Amados, quanto tempo, hein? Da destruição do templo até 1824, hein? E morreu em 1909. Aí fala que serviu 40 anos como rabino-chefe na região norte da Hungria. Ele era uma autoridade respeitada e no final de sua vida chegou à conclusão de que Yahshua é o Messias. Okay. O rabino Lichtenstein sofreu muito por sua convicção. Ele escreveu vários folhetos argumentando que a fé em Yahshua é compatível com o judaísmo. Eventualmente, a pressão da comunidade o forçou a sair de sua posição como rabino da região, mas ele nunca citou o batismo cristão, nem o sistema pagão do cristianismo. Ele jamais se uniu a nenhum sistema religioso, tá? Mais tarde na vida, ele escreveu em 2 cartas: o que eu realmente desejo. Eu pensava que a Brit Hadashah do Novo Testamento era impuro, uma fonte de orgulho, de presunçoso egoísmo, de ódio, de pior tipo de violência. Mas ao abri-lo, senti-me particularmente e maravilhosamente envolvido. A alegria repentina, uma luz passou pela minha alma, ou seja, eu olhei para os espinhos e rosas reunidas e descobri pérolas em vez de seixos, em vez de ódio, o amor, em vez de vingança, o perdão, em vez de servidão, a liberdade, em vez de orgulho, a humildade, em vez de inimizade, a conciliação, em vez da morte, a vida, a salvação, a ressurreição, um tesouro celestial. Ok, muito bem, tá? Então isso aqui, esse pensamento foi o que Yahshua ensinou no passado. Yahshua não pregou religião, tá? Então esse sistema judaísmo que veio pós-destruição do templo, amados, é que você tem que ver que houve uma substituição de cenários, tá? Vamos ver mais rabinos aqui por baixo, aqui, ó. Outro aqui, ó. Rabino
Daniel Tizion, rabino-chefe da Bulgária, outro país europeu. Bulgária não tem nada a ver com o hebraísmo de Israel, que era descendente do povo das tribos de Israel, lá de Judá, Benjamim e Levi, né? Aqui é um outro povo que está tomando uma figura, ou foi colocado nesses livros dizendo que são rabinos, né? Bom, vamos ver lá, nasceu esse rabino aqui, Rabino Daniel Tizion. Nasceu em 1883 até 1979. Foi o rabino-chefe da Bulgária que salvou sua comunidade do nazismo, olha só, guerra lá entre, né, domínio de pessoas, e os trouxe a Israel. Que Israel que era esse, amados? Israel, não existia Israel ainda, 1900 lá, não existia esse Israel, tá? Israel moderno foi feito em 1920, 48 para frente, tá? Antes era uma batalha ali, uma bagunça naquele lugar que não tem ideia, estava desolada aquela terra. Bom, quando ele faleceu em 1979, aos 96 anos de idade, a comunidade judaica da Bulgária em Israel deu-lhe um enterro com honras militares e honrarias de Estado. Seu caixão ficou no centro de Jafá com uma guarda militar e ao meio-dia foi carregado por homens para o cemitério de Holon. Ele foi enterrado como rabino-chefe dos judeus búlgaros, o qual o salvou do holocausto nazista, não do Hitler lá, tá ok? Rabino Daniel Zion também acreditava que Yahshua era o Messias e sofreu muito por sua convicção. Yahshua é o Messias, Yahshua é um Ravi, né? Aconteceu lá, nasceu e tal, né? Agora, vamos lá então, tá? Os ensinos do testemunho de Rabino Zion continuam a impactar a vida de milhares de pessoas, judeus e não judeus ao redor do mundo. Olha só, amados. Graças ao trabalho de seus alunos seguidores, como José Shulam, cofundador do Ministério Ensinando de Sião, Brasil. Olha só, Shulam, Brasil, vem pra cá, vou ficar, né? E depois vamos ver mais aqui, outro rabino aqui, ó. Rabino Israel Zoli, nasceu em 1881, morreu em 1956. Foi o ex-rabino-chefe de Roma, que ajudou a salvar 4.000, né? Dito aqui, judeus romanos, né? Quando o nazista entrou em Roma em 1943. Zoli serviu 35 anos como rabino-chefe de Trieste, Itália. Depois da guerra, Ravi Zoli fez uma confissão pública de fé em 1945 e foi forçado a sair dessa posição. No entanto, quando perguntado se ele acreditava no Messias, ele disse: sim, positivamente eu acreditei nisso há muitos anos e agora estou tão firmemente convencido da verdade que eu posso enfrentar o mundo todo e defender a minha fé com certeza da solidez das montanhas que Yeshua é de fato o Messias tão esperado em Israel. Bom, Yeshua veio, nasceu, morreu lá no madeiro, não aconteceu nada, né? Depois de 40 anos, o Israel, o templo foi destruído, Edom chegou, dominou tudo. Então, que liberdade aconteceu? O que houve liberdade? Ou não? Houve destruição. Então, é um ciclo. Então, ali cumpriu a profecia de Deuteronômio, capítulo 28, verso 68, onde o povo foi levado posteriormente, os hebreus verdadeiros foram para as Áfricas, e lá foram escravizados e enviados para as Américas. Então nasceu uma espécie de falso judaísmo lá no estado criado pela ONU, né, Israel. E aí tem toda uma história aí por trás disso aqui, tá? Você vê que mesma coisa, nasceu em 1800. Cadê essa diferença, esse período grande do ano 70 até 1880, quase 1700 anos, o que aconteceu, tá? Cadê os rabinos desse período? Você não acha nenhum, não tem nada escrito, tá? Então é isso que acontece, amados, tá? Aí Rabino Shil Stolzvik, mesma coisa, o descendente de ilustre estirpe de rabinos, Rabi Slostovich, recebeu a Mishnah, a ordenação aos 17 anos de idade, se tornou um grande gadol, né, servindo congregações na Polônia, olha só, país europeu, incluindo o ensino no seminário rabínico em Lodz. Ele se tornou uma autoridade em Krushch e foi convidado para... Bem, enfim, tem tudo uma história aí. Outra aqui embaixo aqui, ó, Rabino Ishel Tizi Legitai, autor do Toldot Yeshua. Nasceu em 1831, 1912. Também não tem período antes dessa data que eu tenho falado com vocês. Aí vem um Daniel Landsman aqui, sabe do Talmud. O que é Talmud, amados? Um livro que foi criado, não se sabe que foi feito por padres lá, ou coisa parecida naquela época, pós-destruição do templo, pós-domínio romano, tá? Isso aqui foi criado pós-domínio romano, esse Talmud aqui, ou coisa parecida, uma reunião de escritos aí, tá? Que também não condiz com aquela idade de período negro que nós sabemos, ao qual o nosso povo realmente foi para as Áfricas e depois lá foram capturados. E vem um monte de rabino, Nathaniel Feardman, nasceu também, mesma historinha, tá?
1839, ou seja, todo esse período aqui, desses rabinos aqui, queridos, tá? Todo esse período, né, do rabinato, tá? Toda essa gama de rabinos, eles vieram pós, tá? Pós o ano 1700, depois da perda do reino de Israel pelos verdadeiros hebreus israelitas. É por isso que a gente tem que entender o fator histórico é uma coisa e o que é ensinado nas religiões é outra coisa. Existe um roubo de identidade, nós temos visto isso daí, tá? E quem é o servo sofredor na realidade? É o Israel. O servo sofredor é o Israel que ainda está escravizado nas Américas, nos demais cantos, também fora de Jerusalém hoje. É o nosso povo hebreu israelita, das 12 tribos de Israel, tá? E o que acontece? Aí eles criaram um avatar, colocaram dentro de cada religião, cristianismo Jesus, judaísmo lá, Yeshua, e fica em cima da pessoa e não que ensinaram ao Ravi, e isso levou pessoas à idolatria, né? Pessoas ao ponto de falar que Yeshua é o próprio Eterno, e não é. Por isso que nosso povo não faz parte desse sistema religioso empresarial, onde criaturas ou criados ou servos do Eterno são adorados, tá? E aí o que aconteceu? Nesse período todinho da destruição do templo até hoje, o nosso povo está no cativeiro, numa Babilônia moderna, não reuniu ninguém ainda. Aí ele veio lá, né, morreu, fez todo aquele serviço lá, foi ressurreto e está lá hoje no Shamaim, como dizem, né? Então tem profecias que não se cumpriram ainda naquele relato do Ravi Yashua. Então é o libertador que vai vir libertar definitivamente o povo hebreu, que está espalhado ainda nas nações, e esse povo está ainda babilonizado. E o que tem hoje, né, hoje por aí? Temos as religiões, né, ao qual o nosso povo está aí fragmentado. Então é para vocês entenderem, quando a gente usa a historicidade, os eventos históricos, tudo que está escrito com as profecias concernentes ao nosso povo, vocês vão ver que não bate um relato com o outro. É isso que tem que ficar bem claro a todos, entendeu? Vamos estudando, porque muita revelação virá pela frente, tá? A salvação vem do Eterno. Eterno salva. Yahushua, Eterno salva. Então vamos em frente, que em breve tem mais revelação a todos. Shalom a todos, um grande abraço e uma boa tarde.